Se você não se dá bem com algum alimento, a solução é simples: trocar por outro. Mas será que tem substituto para tudo? Eu acho que tem, viu? Bom, a nossa equipe desvendou o que é mito e verdade nessa substituição de alimentos e a gente tem dica preciosa para você cuidar da saúde sem abrir mão do sabor. Você costuma fazer substituições na sua alimentação? Troco algumas coisas, tipo pão por tapioca. Diminuir carboidratos, fora a carne vermelha, e colocar os grãos naturais. Quem muda o cardápio do dia a dia tem lá seus motivos. Intolerâncias que podem ter a glúten, a lactose. Existem N problemas de saúde, porém ainda acho que hoje a mudança de alimentação acaba ocorrendo muito mais pela estética do que por qualquer problema de saúde. Olha aqui o café da manhã. É a refeição mais importante do dia. É o que dizem médicos, nutricionistas. Tem ovo frito, pão com manteiga na chapa, queijo, leite. Será que dá para substituir essas delícias por alimentos mais saudáveis? Farinha branca, sal, açúcar, carne vermelha, leite, ovos. Estes são alguns dos ingredientes que consumimos com frequência, mas são apontados como vilões da boa alimentação. Nem sempre isso é verdade. O glúten, por exemplo, presente na farinha de trigo, é ruim para todo mundo. Mito ou verdade? Mito. Glúten é vilão para as pessoas que têm uma doença chamada doença celíaca. Glúten pode ser consumido por qualquer pessoa, a não ser os intolerantes a glúten. Para os não intolerantes que deixam de consumir glúten, podem vir a desenvolver uma intolerância ao glúten. Ou seja, ele deve ser consumido controladamente, mas deve ser consumido. O leite, apontado como mais um vilão da vez, por outro lado, também é o alimento mais rico em cálcio. Mito ou verdade? Verdade. O leite e derivados do leite é um alimento mais rico em cálcio e que tem uma alta biodisponibilidade, ou seja, a sua absorção é melhor do que o cálcio vindo de alimentos vegetais, por exemplo. Saber o que vale a pena substituir é o grande segredo da boa alimentação. E acrescentar nutrientes ao prato pode ser mais fácil do que parece. O dia da Sandra começa sempre assim: café e pão integral. Desde que existe pão integral, que começou a ser comercializado, né? Eu comecei a só comer pão integral. Há muito tempo ela substituiu a farinha branca pela integral. E não é só no café da manhã, não. Na medida do possível, eu busco alimentos integrais, por saber dos benefícios. A farinha de trigo branca é encontrada em vários alimentos, como pães, bolos, biscoitos, doces e massas. A farinha branca, ela faz mal porque primeiro que no processo dela de industrialização, acaba tirando todos os nutrientes bons que a farinha poderia fornecer para o ser humano. E não é só isso. Nós temos a insulina, que é um hormônio da fome, que sobe muito depois que nós consumimos alimentos refinados, entre eles a farinha de trigo branca. A farinha de trigo integral tem ainda muitas outras vantagens. A farinha de trigo integral tem bastante vitamina do complexo B, todas as vitaminas que a gente precisa, tem um pouco de ferro e um pouco de zinco. Só não é bom negócio para quem tem intolerância ao glúten. Aí vale trocar por outras farinhas. Geralmente a farinha de arroz, geralmente polvilho, a farinha de milho. Leonardo é chefe de cozinha e mostra como é fácil substituir a farinha branca. Nós vamos fazer um pão com farinha de centeio, farinha de arroz e amido de milho. Ele mistura os 3 tipos de farinhas com o fermento e os ovos. Depois, é só dar liga à massa. Então aqui a gente vai misturando até formar uma massa única e uniforme, tá? Para finalizar, Leonardo acrescenta orégano. E o orégano está funcionando como uma substituição até do sal. E nozes picadas.
farinha de trigo integral engorda tanto quanto a farinha branca. Mito ou verdade? Verdade, ela engorda tanto quanto a farinha branca. Por outro lado, ela dá muito mais saciedade, a tendência é que você consuma menos. Sandra não abre mão da troca. Você pode testar, assim, colocar uma farinha integral e aí você vê que realmente faz diferença, né? Daniela tinha um hábito comum à maioria dos brasileiros. Acordava todo dia de manhã e para mim era sagrado ter um copinho de leite, copinho não, era um copão de leite com café. Falou bem, Daniela. Era. A psicóloga sofria diversos problemas do estômago e depois de ir ao médico, descobriu que é intolerante à lactose, o açúcar do leite. Eu comecei a imaginar que eu tinha alguma coisa errada. Eu fui num gastro, né? E a primeira coisa que ela viu foi fazer um exame, pedir um exame de glúten e de lactose, né? Porque tinha cara de alguma coisa ligada à alimentação. E aí o de glúten não deu nada, mas o de lactose deu. No processo digestivo, a enzima chamada lactase é responsável por quebrar esse açúcar para que o nutriente possa ser absorvido pelo corpo. Mas algumas pessoas têm essa enzima em pouca quantidade e, por isso, não conseguem digerir bem a lactose. Quando elas têm essa intolerância à lactose leve, elas podem consumir derivados do leite, o que é muito bom. Os derivados do leite têm uma quantidade muito menor de lactose, então elas toleram muito bem. Em alguns casos, quando a intolerância à lactose é muito importante, elas têm que deixar de consumir, infelizmente, leite e derivados. É o caso da Daniela. Mudar a rotina não foi fácil. Tentei trocar por chá, não consegui, então eu substituo ou por leite de soja ou por leite de arroz e coco. Outras opções são o leite de amêndoas e o próprio leite de vaca sem lactose. Esses alimentos também são ricos em proteína. Mas atenção! Esses alimentos considerados substitutos do leite, eles têm que ter uma quantidade de cálcio próxima do leite, que é o que faltaria para esses substitutos. Um copo de 200 mililitros de leite de vaca tem em média 125 miligramas de cálcio. A mesma quantidade de leite de soja tem 25 miligramas de cálcio. Mas é possível obter esse nutriente de outras formas. Mito ou verdade? Verdade! Para suprir a falta de cálcio que tem no leite de vaca, a Daniela começou a comer mais vegetais de folhas escuras, como, por exemplo, a couve. Aqui, ela faz um suco verde. Hoje em dia, a maior dificuldade de Daniela é comer fora de casa, já que são poucos os lugares que oferecem produtos sem lactose. Ela tem que abrir mão, por exemplo, do sorvete de massa que costuma ser feito com leite. Nós podemos ter alguns substitutos para o sorvete, que são o geladinho, que pode ser feito em casa com suco natural, suco de limão, e o sorbet. O sorbet é um sorvete, só que a base dele é água. De um jeito ou de outro, Daniela tem opções. Mas o problema é que as alternativas não saem muito baratas. Uma caixinha de leite de vaca comum custa em média R$ 3,00. Sem lactose e à base de soja, R$ 6,00. Já o de arroz, R$ 15,00. Tem que dar uma economizada, né, no leite, não dá? Não dá pra esbanjar. Muita gente não dispensa a carne vermelha nas refeições do dia a dia. Lá em casa todo mundo é carnívoro, então a carne vermelha não tem muito como evitar, não. A carne vermelha não é só a vilã que muitos acreditam. A carne vermelha possui o ferro, o complexo B e proteína de alto valor biológico. Ou seja, a carne vermelha acaba facilitando para conseguirmos obter o mínimo de nutrientes que precisamos para ter uma vida saudável. Mas atenção, é preciso controlar a gordura e dar preferência às carnes magras.
O consumo ideal é de 2 a 4 vezes por semana. Pelo menos uma refeição com carne vermelha. Não mais que isso. Muitos estudos mostram que se nós diminuirmos a quantidade, a ingestão de carne vermelha, nós diminuímos o risco de doenças, não só de doenças cardiovasculares, como também alguns tipos de câncer. Carne vermelha é mais indigesta que as outras carnes. Mito ou verdade? Verdade. Geralmente a carne vermelha ela tem uma quantidade maior de gordura e a gordura ela tem uma velocidade de digestão demorada. Ela pode levar até de 24 a 48 horas para passar por todo o trato gastrointestinal. Então, o que fazer para substituir a carne vermelha no nosso prato? Optar pelo peixe e pelo frango, segundo os especialistas. Principalmente se você substituir, no caso do frango, por um frango sem pele, um frango magro. O peixe é até o contrário, quer dizer, o peixe quanto mais gordo, melhor. Porque ele tem um tipo de gordura que nós chamamos de ômega 3, tem uma relação inversa com doença cardiovascular ou mesmo com alguns problemas de memória, por exemplo. É possível substituir carne vermelha por proteína vegetal. Mito ou verdade? Depende. Você pode substituir parcialmente a carne por esses grãos vegetais. Totalmente, você pode ter problema com alguns nutrientes, como por exemplo o ferro. Os vegetarianos que não comem carne e os veganos, aquelas pessoas que não consomem nenhum produto de origem animal, precisam ter uma alimentação bem balanceada para compensar a falta dos nutrientes da carne. Com um acompanhamento nutricional médico muito próximo. É necessário exames de sangue para vermos como está a saúde dessa pessoa. Ele está presente em quase todos os pratos. Mas se a gente puder evitar, melhor. Eu cozinho totalmente sem sal e eu faço temperos. Utilizar mais alho, cebola. E olha que o sal é importante para o nosso organismo. Por incrível que pareça, a função do sódio no organismo é manutenção da pressão arterial, né? Ele é que mantém o fluxo sanguíneo constante na artéria para que você tenha uma pressão arterial normal. O problema é que, em excesso, o sal causa retenção de líquidos e doenças, como a hipertensão arterial. A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de 5 gramas de sal por dia para uma pessoa saudável. 5 gramas equivale a 5 colherinhas de café rasas. Alice sabe bem o que é isso. Ela mudou os hábitos na cozinha depois que o marido dela ficou hipertenso. Diminuir o sal e colocar temperos que eu não estava acostumada a usar. Ervas como tomilho, orégano, salsa, alecrim, cebolinha, além do alho e cebola, incrementaram o sabor da comida. Você vai inibindo o sal e você esquece do sal até. A dona de casa mostra os temperinhos que ela usa para substituir o sal em casa. Cada potinho desse tem um tipo de temperinho desidratado. Eles são bem coloridos, São né? bem coloridos. Coloridos e muito práticos. Tá aprovado? Tá aprovado. Nota de 0 a 10 para ela é 12. 12, olha só, hein, Alice? O frango com ervas, então, sal não fez diferença aí. Pelo contrário, ficou até melhor. O ovo é vilão ou mocinho? Eu acho que ele é mocinho. O ovo é proteína, né? É saudável. E bota proteína nisso. Uma proteína completa que é capaz por si só manter a nossa massa muscular. Além disso, é uma ótima fonte de vitaminas A e B e minerais. Apesar desses benefícios, por muito tempo o ovo teve má fama. Isso porque a gordura presente na gema era associada aos problemas cardíacos. Para pessoas que têm colesterol alto, o ovo não é totalmente proibido, muito pelo contrário, ele pode ser consumido sim. Porém, precisa tomar cuidado com o excesso. A gordura que tem na gema do ovo pode causar problemas para essa pessoa, como qualquer outra gordura em excesso. Hoje se sabe que o consumo de ovos aumenta o colesterol bom.
Por isso, o problema não é o ovo, mas sim o ovo frito. Paixão do consultor de marketing Luiz Hipólito, como mostra o repórter Michael Keller. Há alguns anos, ele descobriu que tinha colesterol alto e precisou mudar a alimentação. Eu comia 4 ovos por dia e principalmente a gema. Aí eu comecei a diminuir. Hoje, as refeições do Luiz são muito mais leves. Só como ovo a cada 15 dias. Com todas essas alterações, Luiz teve um resultado rápido. Hoje, os meus exames feitos recentemente estão perfeitos. Colesterol baixo, ácido úrico baixo, glicose baixo. Então, eu me mantenho. Para muita gente, o refrigerante é quase um vício. Difícil de cortar do dia a dia. Na casa da Lisbeth, não é diferente. Vocês aqui tomam muito refrigerante? Tomamos. Há pouco tempo, a Lisbeth decidiu diminuir o consumo de refrigerante por causa dos filhos. Miguel, de 6 anos, e Clara, de 3. Quero que eles tenham hábitos mais saudáveis, né? Então, a gente está tentando trazer isso para o dia a dia. Decisão acertada. É um alimento altamente calórico. Quer dizer, você tem num copo 40 gramas de açúcar. Basicamente, tudo que é recomendado para um dia alimentar. O refrigerante pode ser substituído por sucos naturais de algumas frutas como limão, morango, abacaxi, por alguns chás. Mesmo os chás industrializados são mais saudáveis do que o refrigerante. A água de coco, a água com gás são opções boas. Mas quem quer emagrecer precisa ficar atento. O único problema é que o suco natural, ele pode ter tantas calorias quanto o refrigerante. O que eu achei mais interessante aqui da sua casa, né, na hora de substituir o refrigerante por outras bebidas, foi essa sacada da água com gás. Né? Porque para as crianças que gostam de refrigerante, aquela bolha, né? Aquele sabor gaseificado permanece. Porque o gostoso do refrigerante é o gás. Se você tomar um refrigerante que está ali no finzinho da garrafa, não tem gás, não tem graça, né? Lisbeth bate no liquidificador o suco de laranja com a cenoura. Agora nós vamos coar. Acrescenta o limão e a água com gás. Você gosta mais desse ou do comprado? Desse? Opa! Que bom, né? Me deixa, eu tô legal. Vai ser bem melhor assim, eu mesmo. Um talento que vem de família. Até quando sorri, quando se quer chorar. Filha de Jair Rodrigues, Luciana Mello é um sucesso da música popular brasileira. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. Uau, essa música é linda! Tem 18 anos, está completando 18 anos, né? Pois é. Agora, será que a Luciana... Chama Simples Desejo, né? Isso. Será que a Luciana tem assim um simples desejo de um açúcar na vida? Já que você está fazendo uma dieta sem açúcar? Sempre tudo mato, madeiras. Luciana é viciada em açúcar, mas por motivos de saúde, precisou cuidar da alimentação. Eu tirei o açúcar da minha alimentação, eu fiquei tipo um mês sem nada. Eu tomava até... Comecei a aprender, ainda não aprendi, a tomar café sem nada. O açúcar é um carboidrato de curta digestão, por isso produz energia rapidamente. Por séculos foi considerado o ouro branco da civilização, mas hoje é apontado como um dos culpados pela obesidade e hipertensão, dentre outros problemas de saúde. Existem muitos tipos de açúcar, como demerara, cristal, mascavo ou refinado. A diferença está no processo de refinamento. Quanto mais escuro, menos química o açúcar tem. Para evitar o consumo, um dos truques de Luciana é não ter doces em casa. Mulher sabe muito bem disso, que a gente, quando tem a TPM, a gente come um pote de sorvete inteiro, um pacote de bolacha inteira. Mas olha, Luciana, se a vontade apertar, dá para recorrer a alguns substitutos.
um iogurte. Então esse tipo de combinação, numa salada você pode colocar frutas secas. A cantora vem testando estas opções. Bolo de banana em casa tem vezes que eu não ponho açúcar, porque a banana tá tão doce e não precisa. Olha só que delícia. Ah, tava demorando para reparar nesse bolo. Tô olhando pra ele aqui, tô só fugindo dele aqui. Não, esse não precisa fugir, não. Não? Não. Esse que foi é isso? especialmente preparado para você. Nossa produção pediu para preparar para você um bolo de tâmaras com especiarias, sem açúcar nenhum. Deixa eu ver. Então vamos experimentar. E faça como a Luciana Mello. Viva sem açúcar, mas com afeto. Eu quero ficar melhor. Saiba mais sobre os mitos e verdades das substituições na nossa página na internet r7.com/Domingo Espetacular. Mesmo cuidando